A pergunta não é mais: será que existe vida lá fora? Essa era a pergunta antiga, a que fazíamos quando nossos telescópios estavam desfocados e os planetas eram apenas pontos de luz. Naquela época, você ainda podia dizer: talvez estejamos sozinhos, e não soaria ingênuo, mas não mais. Porque agora não estamos mais supondo, estamos coletando dados. Estamos medindo atmosferas em mundos a centenas de anos-luz de distância e encontrando compostos químicos que, na Terra, só vêm de uma fonte: a vida. O silêncio do universo está começando a quebrar. E a evidência que vou te mostrar hoje sugere que o cosmos não está apenas sussurrando. Ele está gritando. Havia uma regra no livro de História do Universo. Uma regra simples: a complexidade leva tempo. Logo após o Big Bang, o cosmos era um inferno caótico. Foram necessários centenas de milhões de anos apenas para as primeiras estrelas se acenderem. Galáxias, como a nossa, com estruturas organizadas e braços em espiral, elas deveriam vir muito, muito mais tarde. Elas são o resultado de bilhões de anos de colisões, fusões e da lenta dança da gravidade. Era isso que o modelo dizia. Era o que fazia sentido. Mas então, o telescópio James Webb apontou para a escuridão mais profunda e encontrou o impossível. Primeiro, uma galáxia chamada Jades GSZ 140. Ela já existia quando o universo tinha apenas 290 milhões de anos. É como encontrar uma cidade totalmente construída no meio de um canteiro de obras, antes mesmo da fundação ser lançada. Ela não deveria estar lá, e não era a única. Webb encontrou outra, JWST-ER1, uma galáxia em anel tão massiva e perfeitamente formada que ela desafia tudo o que sabemos sobre a evolução cósmica. Isso não é apenas surpreendente, é profundamente desconfortável para os cientistas. Ou nossos modelos sobre como o universo funciona estão fundamentalmente errados, ou o cosmos era capaz de criar ordem a partir do caos muito mais rápido do que jamais ousamos imaginar. Isso significa que ambientes estáveis, do tipo que poderiam abrigar planetas e talvez vida, podem ter existido bilhões de anos antes do que pensávamos. A linha do tempo da vida no universo pode ter que ser completamente reescrita, mas reescrever o passado é uma coisa. E se a prova de vida não estiver em uma galáxia antiga, mas acontecendo agora, em um planeta que estamos observando neste exato momento? Conheça o K2-18b, um exoplaneta a 124 anos-luz de distância. Por muito tempo, ele não se destacou. Apenas mais um mundo na zona habitável. Grande demais para ser como a Terra, estranho demais para virar notícia. Mas então, o James Webb olhou para ele, e na sua atmosfera, ele detectou algo que mudou tudo. O sinal era de um gás chamado sulfeto de dimetila. Se você já esteve perto do oceano e sentiu aquele cheiro forte e salgado do mar, você conhece esse gás. Na Terra, ele é liberado quase exclusivamente por organismos marinhos, como o plâncton. Ele é destruído rapidamente pela luz solar. Então, para que ele permaneça na atmosfera, algo precisa estar constantemente produzindo-o. Algo vivo. Quando os cientistas detectaram esse gás em K2-18b, a primeira reação foi o ceticismo. Poderia ser um erro de leitura, um sinal sobreposto, um processo químico estranho que não conhecemos. A atitude científica era verificar novamente. E foi o que eles fizeram. E na segunda vez, o sinal não desapareceu. Ele voltou mais forte. A concentração era estimada em 1000 vezes a que encontramos na atmosfera da Terra. Isso não é um acaso. Isso é algo bombeando esse gás em uma escala colossal. Vamos ser claros. Na Terra não existe um processo geológico ou atmosférico conhecido que possa explicar isso. Isso não significa que seja impossível, mas, neste momento, a explicação mais simples é a biológica. E lembre-se,
Este é um planeta que os cientistas acreditam ser coberto por um oceano global. Podemos estar olhando para um ecossistema inteiro, um planeta oceânico vivo e pulsante. A prova ainda não é definitiva, mas, se o sinal se mantiver, teremos feito a descoberta mais importante da história da ciência. Depois de olhar para o início dos tempos e farejar atmosferas distantes, é fácil esquecer os mistérios que existem em nosso próprio quintal. Foi por isso que muitos se surpreenderam quando o Webb virou sua atenção para dentro, para Netuno, o planeta mais distante do nosso sistema, escuro, gelado e raramente sob os holofotes. E o que ele encontrou foi um lembrete de que até o familiar é estranho. Pela primeira vez, vimos as auroras de Netuno com uma clareza impressionante. Um show de luzes complexo e rodopiante em seus polos. Mas não era apenas uma bela imagem. Eram dados. O Webb mapeou variações de temperatura na atmosfera que não podem ser explicadas apenas pela luz do Sol. Áreas esfriando inesperadamente, outras com assinaturas de calor estranhas, sugerindo atividade interna ou reações químicas desconhecidas. O campo magnético de Netuno é inclinado e caótico, e a forma como ele interage com o vento solar ainda é um grande mistério. As auroras de Netuno são um sinal de que, mesmo depois de décadas, ainda existem peças importantes faltando no quebra-cabeça do nosso próprio sistema solar. Às vezes, a maior fronteira não está a anos-luz de distância. Às vezes, está logo depois de Saturno, uma galáxia que surge antes do tempo, um gás em um mundo distante que cheira a vida, um planeta vizinho que ainda guarda segredos. Individualmente, são descobertas incríveis, mas juntas, elas pintam um novo quadro do universo. O padrão é claro. O silêncio que pensávamos que estava lá fora nunca foi silêncio. Era apenas a nossa incapacidade de ouvir. O James Webb não é apenas um telescópio. É um novo sentido. Ele nos permitiu ouvir pela primeira vez os sinais físicos de que o universo sempre esteve cheio de movimento, estrutura e talvez vida. Já não nos perguntamos se estamos sozinhos. Agora, a pergunta é: o que faremos quando tivermos a certeza de que não estamos? Se essas descobertas explodiram sua mente, ajude nosso canal a continuar essa jornada. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e se inscreva para não perder o próximo capítulo da nossa exploração cósmica. Porque, pela primeira vez na história, não estamos mais apenas imaginando, estamos medindo.